É agora convidado da grande edição Pedro Duarte, Ministro dos Assuntos Parlamentares e candidato à Câmara Municipal do Porto. Está em direto dos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa noite e obrigada por estar connosco esta noite. Começo por lhe perguntar, confirmou a candidatura à presidência da Câmara do Porto hoje, no mesmo dia em que o Conselho de Ministros esteve no mercado do Bolhão. Aproveitou-se do cargo para lançar esta candidatura, como acusa o PS Porto? Boa noite, Ana, e boa noite a todos os que os acompanham. Não, foi uma coincidência, eu atrevo-me a dizer uma feliz coincidência, porque tive a felicidade de ter hoje aqui no Porto o conjunto dos meus colegas de governo, mas de facto o anúncio foi, como é público, foi feito através de um artigo de opinião onde quis explicar os fundamentos desta candidatura, aquilo que me motiva, a minha relação e ligação à cidade do Porto, até mais afetiva, se calhar, do que propriamente Foi uma feliz coincidência aparecer ao lado de Rui Moreira? Hoje foi o dia em que se celebrou também um ano de governação. E o Governo tem feito, com alguma regularidade, conselhos de ministros descentralizados, chamemos-lhe assim. Eu lembro-me, estou a dizer de memória, mas lembro-me de termos estado em Óbidos, termos estado em Braga, termos estado no entroncamento, por exemplo. E hoje, de facto, decidiu-se ir à segunda maior cidade do país e estarmos aqui no Porto. E, portanto, também em todos esses acontecimentos e conselhos de ministros centralizados tem estado sempre o autarca local presente e hoje foi com muito gosto e agrado que tivemos, de facto, o Presidente Rui Moreira connosco. É uma ação governativa que se confunde com a ação de campanha. Compreende os argumentos do PS Porto, que diz que foi um ato de propaganda chocante, pago por todos os portugueses, e faz também uma comparação de Luís Montenegro com Viktor Orbán. Como é que olha para estas críticas? Bom, se calhar faz parte do jogo partidário, nomeadamente em momentos de pré-campanha, mas de facto é um bocadinho fora de contexto, eu diria, não é? Porque eu admito que os partidos da oposição preferissem que o governo estivesse fechado nos seus gabinetes e longe das pessoas, mas tem sido uma tónica geral ao longo de todo este ano que este governo não tem medo de ir para a rua, de contactar as pessoas, de estar próximo daquilo que é a realidade local do dia-a-dia de cada um, não é? E, portanto, foi com naturalidade que hoje se proporcionou um encontro no caminho para o Conselho de Ministros, não é? Com um conjunto de pessoas. É um sítio icónico da cidade do Porto, o Mercado do Bolhão, onde sabemos que isso acontece com naturalidade e regularidade, mas eu acho que faz parte, num regime democrático, que os políticos estejam próximos das pessoas e as pessoas possam estar próximos dos políticos. Portanto, eu, com sinceridade, acho que foi um dia que correu muitíssimo bem e talvez por isso a oposição esteja um bocadinho incomodada, não é? Pedro Duarte, este foi o dia em que, de facto, desfez o tabu, num artigo de opinião. Destacou como desafios urgentes a segurança, a mobilidade e também a habitação. Como é que vai resolver estes problemas? Que trunfos é que tem? Eu não lhe chamaria um tabu, antes de mais nada, não é? Porque, de facto, eu tentei sempre ser muito claro com as pessoas. Eu manifestei desde muito cedo aquilo que era a minha vontade, se quisermos mais emocional. Apontado, mas faltava essa confirmação. Sim, era apontado e eu próprio não escondi, que eu cheguei a dizer até publicamente que era a minha cadeira de sonho, não é? Era de facto a presidência da Câmara do Porto, porque tenho uma vontade muito grande de, se quisermos, de retribuir à minha cidade aquilo que a minha cidade me proporcionou. De facto, eu sou o que sou muito por base dos valores que aprendi da cidade do Porto. E estou num momento da minha vida em que sinto que tenho, com alguma imodéstia, e perdoem por isso, sinto que tenho as capacidades e as competências para servir a cidade e para, de facto, melhorar a vida daqueles que vivem comigo na minha comunidade, digamos assim, da cidade do Porto. E mas foi não me respondeu ao que poderá fazer de diferente, sobretudo nestas áreas, ou se haverá aqui uma continuidade em relação a Rui Moreira? Nós, certamente que tudo aquilo que está a correr bem, nós vamos querer continuar e eu acho que o que aconteceu nos últimos anos no Porto tem muito de positivo que merece e deve ser preservado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos de perceber que há desafios novos que surgiram. As nossas sociedades mudaram muito nos últimos anos. E o que é que não correu bem? A Rui Moreira, eu diria que, nesta altura, nós temos três problemas que não é que não tenha corrido bem. Isto é importante que se diga, porque o que foi feito provavelmente foi muito bem feito. A questão é que nós agora vivemos tempos diferentes. E, portanto, o diagnóstico que eu faço da cidade é que, naturalmente, tem problemas e eles têm que ser enfrentados. Eu diria que, de curto prazo, de imediato, há três problemas essenciais. O primeiro é o trânsito, porque de facto há hoje em dia um excesso de carros dentro da cidade do Porto que condiciona a qualidade de vida dos portuenses no seu dia-a-dia. Há um problema de insegurança que tem a ver com vários fatores, muitos correlacionados com a toxicodependência, mas independentemente disso, há uma criminalidade, se calhar não é violenta, não é grave,
mas uma pequena criminalidade que está também a afetar o dia-a-dia das pessoas. Os mais idosos não podem ter medo de sair à rua, os pais não podem ter medo de deixar os filhos brincar e passear na rua, e as pessoas em geral têm que sentir que de facto vivem numa cidade segura. Isso para mim será claramente uma prioridade. E em terceiro lugar o problema da habitação, que é um problema não é exclusivo da cidade do Porto, mas que se sente hoje muito na cidade do Porto, tem a ver com os preços que de facto são incomportáveis para a generalidade das pessoas. E portanto nós temos que enfrentar estes três problemas. Agora, aquilo que eu pretendo trazer para a cidade do Porto é mais do que uma resposta aos problemas imediatos. É de facto uma visão de futuro, de prosperidade, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas como é que vai conseguir essa melhoria? Por exemplo, tínhamos hoje uma crítica de Mariana Mortágua ao saber da sua candidatura, a dizer que se pretender fazer no Porto o que o Governo fez no país, podemos esperar que a crise na habitação se agrave e que os preços altos também, assim como piores condições para os cidadãos. Sim, nós olharemos muito não para os problemas, mas olharemos para as soluções. E, portanto, eu compreendo que a líder do Bloco de Esquerda quer entrar na luta partidária, mas eu, enquanto candidato à Câmara do Porto, vou tentar sempre posicionar-me um pouco acima disso. Aqui é os interesses da cidade que estão em causa, é olharmos com olhos de ver, se me permite a expressão, não é? E, portanto, com cuidado e com atenção para aquilo que é o diagnóstico que queremos fazer e depois para as soluções que queremos encontrar. Mas queremos fazê-lo com a cidade, não vamos fazê-lo de um partido contra outro partido. Portanto, e as suas prioridades são essas, que acabou de uma plataforma muito alargada, não é? Sim, nós temos várias. Olha, posso indicar algumas, mas gostava de deixar claro que nós estamos a começar um processo em que eu agora vou ouvir os portuenses e vou tentar construir com os portuenses um projeto. Mas algumas que eu posso indicar desde já. Olha, a área da cultura para mim será uma prioridade, a área da saúde será uma prioridade, a área do trabalho para termos melhores empregos, mais bem pagos, mais qualificados na cidade será uma prioridade. E, se quiser, uma quarta, a área da inovação, porque eu acho que nós temos condições no Porto de criar, de facto, um centro de modernidade, se quisermos, que vai precisamente transformar a vida das pessoas para melhor. A qualidade de vida, a sustentabilidade, hoje em dia o bem-estar de cada uma das pessoas tem que ser crítico, não é? E eu acho que, repito, perdoe-me a imodéstia, mas eu acho que posso aportar uma nova forma de gerir também a cidade. Acho que a minha experiência na vida privada e na vida pública me permitem dessa forma, e trazer para o século XXI aquilo que é uma gestão moderna que tem uma consequência na vida de cada um dos portuenses. E nesse sentido, Pedro Duarte já falou na sua cadeira de sonho, mas quem é a sua inspiração para o Porto? Revê-se mais no mandato de Rui Moreira ou muito mais em Rui Rio? Eu acho que são dois bons exemplos nos quais eu me inspirarei. Não quer dizer que farei igual ao que qualquer um deles fez, os tempos são outros e, portanto, acho que a cidade também exige uma resposta diferente. E eu sou candidato por mim próprio, tenho a minha identidade e quero ser eu o Presidente da Câmara do Porto, mas evidentemente que eu vou me inspirar muito. O Rui Rio acho que é um exemplo excepcional no que diz respeito a boas contas, a contas certas, a rigor na forma como geriu a cidade, como no próprio funcionamento da Câmara Municipal conseguiu impor uma cultura de exigência que me parece muito importante. E acho que há um cosmopolitismo, uma abertura ao mundo da cidade que o Rui Moreira trouxe também é muito positiva, por exemplo, na área da cultura, que eu há pouco referi, mas em muitas outras. E, portanto, é esta visão que eu pretendo ter para o futuro, apreendendo, se quiser, bebendo um pouco naquilo que foi feito no passado, mas principalmente projetando aquilo que deve ser o futuro. Não é? E nesse futuro, mais no imediato pela frente, terá Manuel Pizarro. É um adversário temível para si? Temível não é, até porque eu tenho uma relação pessoal muito... eu diria muito próxima até, sou amigo e não só estimo, mas admiro. Também de Manuel Pizarro. Com certeza, e portanto eu acho que isso é muito bom para a cidade. Não é? É certamente um grande portuense, não tenho dúvidas que se apresentará a estas eleições com as melhores das intenções de servir a cidade e portanto acho que estamos os dois nessa circunstância. E eu, modestamente, talvez outra vez eu diga, eu sinto que estou em melhores condições de ser um melhor Presidente da Câmara. Provavelmente Manuel Pizarro pensará exatamente o contrário, mas depois os portugueses decidirão. Acho que a democracia é isto mesmo e o importante é que a cidade, no fim das eleições, a cidade fique a ganhar. E quando passa um ano da tomada de posse, se a governação não fosse interrompida bruscamente, este continuava a ser o seu sonho antigo e a sua cadeira de sonho, ou estava já desagradado com aquela que era a estratégia do governo? E, no fundo, o Porto pode ter sido aqui uma escapatória? Não, nem pensar. Portanto, eu estava e estou, aliás, não é? E terei sempre muito orgulho de ter feito parte deste governo,
Acho que foi um governo que conseguiu transformar o país, ou começar a transformar o país. Aliás, há resultados evidentes. Não é? Nós conseguimos algo que é muito pouco habitual, eu diria, para não dizer que é mesmo inédito na democracia portuguesa. É de facto um governo que conseguiu, por exemplo, através do orçamento que está em vigor, 2025, nós aumentamos os salários das pessoas, quer o salário mínimo, quer o salário médio, aumentamos as pensões, aumentamos os rendimentos em geral. Pedro Duarte, e fizemos-lo ao mesmo tempo Houve muitas promessas que ficaram aqui por cumprir, muitos prestar de contas que também ficaram por fazer. Acredita que esta nova AD, que mantém a sigla, mas muda o nome por extenso, coligação PSD-CDS, pode vencer as legislativas e com maioria acredita nisso? Os portugueses decidirão, mas eu estou confiante de que assim possa acontecer pela razão simples de que, de facto, nós temos uma obra que foi feita e os portugueses provavelmente vão ter de questionar. Acho que é essa a questão que estará em causa, a grande questão que estará em causa nas eleições. Se nós formos capazes de fazer o que fizemos num ano, imaginemos o que conseguiríamos fazer em 4 anos. E, portanto, eu acho que é nesse sentido que os portugueses têm de perceber, se querem continuar um rumo que, de facto, de melhoria das suas vidas, como estava a acontecer, ou se querem um retrocesso para voltarmos para trás, da forma como vimos, em que tivemos 8 anos, de facto, a empatar. Portanto, agora estamos a ganhar, estamos a conquistar, de facto, e os portugueses estão a ver melhor. Se, de facto, a campanha for suficientemente esclarecedora a este nível, eu acredito que pode haver um resultado muito reforçado, eu diria, para a coligação PSD-CDS. Não é? Mas isso, serão os portugueses naturalmente a decidir. Não é? Mas mesmo que Montenegro vença, é possível fugir este desgaste constante da empresa familiar, dos parceiros? É possível? Bom, aquilo que vai ser o tratamento dado, quer pela comunicação social, quer pelos partidos da oposição, eu não sei. Não posso ser eu, evidentemente, a responder por isso. Naquilo que diz respeito e aquelas às pessoas que são as respostas que Luís Montenegro terá de dar? Sim, tem havido, se formos rigorosos, tem havido resposta para tudo. Ontem mesmo, aliás, sobre mais um episódio, mais um caso que se tentou, no fundo, criar artificialmente, foram dados todos os esclarecimentos e acho que se percebeu, mais uma vez, que afinal aquilo não tem nada. Portanto, é uma névoa que se gera, uma neblina que se gera, mas depois nada é palpável, nada é agarrável. Mas essa neblina pode estar depois sempre presente. Como é que se consegue governar? Como é que se consegue governar assim? De facto, havia muita dificuldade, mas eu acho que depois das eleições, se os portugueses, de facto, mostrarem o que querem, eu acho que a partir daí vamos ter condições para governar, não é? Talvez seja o único ponto positivo de termos eleições agora. Acho que estas eleições, de facto, não beneficiam ninguém, principalmente não beneficiam o país, mas já que as vamos ter, pelo menos que sirvam para isso, para clarificar, para reforçar a governação e para, de facto, deixar que a seguir o trabalho do governo seja feito a benefício dos portugueses. E num outro cenário, com sinceridade. Num outro cenário, Pedro Duarte, a AD deve viabilizar um governo PS minoritário? Deve existir reciprocidade? Bom, é uma decisão que vai ter de ser tomada pelos órgãos próprios no momento adequado e em função do contexto. Porque eu diria que, à partida, o interesse nacional tem que ser sempre colocado acima de qualquer outro. E esse tem que ser o critério. Portanto, não é o interesse do partido, nem da facção, nem da área política. Tem que ser o interesse do país. O que é que beneficia mais o país? E eu espero que, na altura, os responsáveis, eu estarei fora da vida política nacional, como ficou claro já da minha intervenção. E esta distância não consegue dizer o que é que pode beneficiar mais o país? Não, eu acho que é muito cedo, é prematuro, não sabemos quais serão os resultados. Eu ainda por cima estou muito confiante que a AD saia reforçada e, portanto, não perdi tempo, confesso, a especular sobre o que acontecerá num cenário diferente, não é? Mas acho que este critério é o critério sempre válido, é o interesse dos portugueses, o interesse do país que deve estar acima de qualquer outro, não é? Muito rapidamente, o senhor foi diretor de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Tivemos hoje Luís Montenegro a garantir que a relação com o Presidente foi absolutamente extraordinária. Certo é que os sinais que fomos tendo ao longo desta legislatura eram contraditórios. Conhece bem Marcelo Rebelo de Sousa? Considera que o Presidente poderia ter feito mais? Ficou satisfeito ou desiludido com o apoio que teve? Acho que o Presidente da República esteve no ponto certo e na medida certa. É evidente que ele próprio sentirá alguma frustração pelo contexto político nem sempre ter sido mais adequado para o bem do país, nomeadamente com estas instabilidades que fomos vivendo ao longo do tempo, e agora esta última em particular. Agora, o Presidente da República, tendo um papel crucial no nosso sistema,
não tem uma varinha mágica e nem que pode, por sua iniciativa, condicionar os diferentes protagonistas. Aliás, em democracia é bom que assim seja, que ninguém tenha um poder unipessoal de condicionar a vida política e a vida social do nosso país. Acho que na medida daquilo que foi um contexto, e que muitas vezes foi um contexto particularmente adverso, o Sr. Presidente da República tem tido sempre uma palavra de bom senso e de equilíbrio. Por muito que algumas pessoas possam contestar ou não gostar tanto do estilo, se nós de facto formos rigorosos e cuidadosos a avaliar aquilo que foi sempre a sua postura e as suas decisões, vai ser muito difícil encontrar críticas a essa mesma postura. Mas agora eu reconheço, é evidente, que o contexto foi difícil, não é? Isso não temos dúvidas, não é? Pedro Duarte, boa noite e obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço.